Sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 do módulo 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bases. E como a gente tinha dito anteriormente, as bases são opostas aos ácidos. Vamos ver quais são as principais características dessa função inorgânica? Segundo Arrhenius, as bases são substâncias que produzem OH- em solução aquosa. Então vejam só, a minha base ela libera OH- e o meu ácido libera H+. Só aí a gente já pode fazer aquela relação com a nossa reação de neutralização que nós conversamos na última aula. Então nós temos aqui a base, normalmente ela tem um átomo metálico ligado ao grupo OH. Esse grupo OH a gente chama de grupo hidroxila, ok? E ele é sempre OH-. E a minha base, por tratar-se de um metal, a minha base, normalmente, a parte metálica da minha base fica positiva. Então, observem, pessoal, eu tenho OH- H+, formando lá o meu ácido e a minha base. A minha base libera OH- e o meu ácido H+, certo? A minha base é um metal e o meu ácido é um ametal. Não, né? Ele é constituído por. Então, se a gente fosse raciocinar, eu tenho aqui cálcio, sódio e uma série de outros compostos que funcionam aí como bases, na presença de OH-, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, lembra que eu falei da diferenciação? Quando eu tenho hidrogênio e mais alguma coisa, mais um metal, eu tenho um ácido. Quando eu tenho um metal na presença de OH- ou OH, eu tenho uma base. Então vejam só, nesse caso aqui, eu tenho que na minha base, né, a classificação, o conceito de base é que na presença de água eu libero OH-, certo? E vou produzir ali um cátion metálico na maioria das vezes. Esses materiais, as minhas bases, elas são condutoras de corrente elétrica porque eu tenho material aqui livre, eu tenho íon livre na minha solução, do mesmo jeito que eu tinha no caso dos meus ácidos. Qual que é a principal diferença? Quando eu tenho NaOH na presença de água virando Na+, OH-, o processo que ocorre aqui é um processo que a gente chama de dissociação. Por que dissociação? Porque aqui eu vou apenas separar os íons que já existiam. Então os íons aqui já existiam? Já, porque metal gosta de ficar positivo e ametal gosta de ficar negativo, certo? Então aqui eu tenho uma ligação que tem um certo caráter iônico. Ok? Se tem um caráter iônico, eu preciso, obviamente, pensar que já existiam cargas e essas cargas foram apenas dissociadas ou separadas. Então, coloquem aí, anotem essa informação. Ácido ioniza, base dissocia. Por quê? O ácido é constituído por ligação covalente, então ele não tem íon. O processo de ionização forma íons e o processo de dissociação separa íons que já existiam. Então, ambos, né, tanto o ácido quanto a base, são condutores de corrente elétrica e, como eu disse anteriormente, são opostos. Então, eu tenho um ácido reagindo com uma base e formando sal e água. Só para vocês terem uma ideia dessa reação, eu tenho aqui uma reação de uma base, eu vou colocar o ácido que a gente trabalhou antes, HCl, formando H+, mais Cl-. O que vai acontecer? O H+ vai juntar com o H-. H mais OH, o que formou aqui, gente? Água, certo?
H+ e OH-, eles se juntam formando água. Quem que sobrou? Na- e Cl-. E eles vão formar quem? Um sal, NaCl, que nós já vimos lá na aula de compostos iônicos, ok? Então eu tenho um metal da base e um ametal do ácido, que se juntam formando um sal. E tenho H+ e OH-, que se juntam formando a molécula de água. Então é por isso que a gente fala que a reação de neutralização forma um sal e forma também água. Perfeito? Então, como eu disse, eu não preciso decorar tudo sobre ácidos e bases. Eu preciso ter uma ideia para que eu consiga diferenciar quem é quem. As bases, elas apresentam um sabor adstringente. Adstringente é aquele aperto no maxilar quando a gente come, por exemplo, banana verde ou quando a gente come caqui verde. Essas frutas que ainda não estão no prazo de amadurecimento correto, elas costumam dar um aperto aqui, que é a sensação, né, o sabor que a gente chama de adstringente. E são escorregadias ao tato. Então, é por isso que o sabão, que nós vamos ver depois das reações de saponificação, ele tem aquela sensação de deixar lisinha, né? De deixar a mão lisinha. Tem base na fabricação do sabão. As bases, elas podem ser classificadas quanto ao número de hidroxilas. Então, do mesmo jeito que nós tínhamos lá monoácidos, nós temos agora monobases. E essas monobases, elas possuem apenas uma hidroxila. Lembrando, hidroxila é o grupo OH que eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho apenas um grupo OH, aqui eu tenho dois. Observe, o parêntese está relacionado, né? A presença do 2 aqui está falando, é como se eu tivesse 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Mas magnésio eu tenho apenas um, certo? Então, nós temos as dibases, as tribases e as tetrabases, que tem aí 4 hidroxilas. Nós podemos classificar as bases com relação à sua solubilidade também. Lembra que eu falei para vocês que as bases geralmente são constituídas por um metal mais OH. Então, olha só, quando esses metais, eles são metais alcalinos, um A da tabela periódica, e o caso da amônia também, né, do NH4, eu tenho o hidróxido de amônio, nós vamos falar sobre esse material daqui a pouco, mas eu tenho então bases que são solúveis. Bases solúveis são bases de metais alcalinos, um A da tabela periódica, e bases derivadas de amônia. Bases parcialmente solúveis são bases de metais alcalino terrosos, 2A da tabela periódica. E bases insolúveis são as bases de metais de transição, certo? Então, as bases insolúveis são as bases daquela parte baixa da tabela periódica, que são os metais de transição. Quanto à força, a gente precisa pensar o seguinte: se eu consigo dissociar a minha base é forte. Só que para eu dissociar, eu preciso de conseguir dissolver a minha base. Se a minha base for insolúvel, se eu coloco lá um material sólido em água e ele continua sólido, não houve dissociação, não houve OH liberado, obviamente não tem força, minha base é fraca. Então, se a minha base é solúvel, existe uma grande chance de ela ser também uma base forte, com exceção do hidróxido de amônio, porque ele é uma base solúvel, porém ele não é uma base forte. Então ele é apenas solúvel. Então o que nós temos como base forte? A base dos metais alcalinos, que é a galera da 1A da tabela periódica. Bases moderadas, metais alcalinos terrosos, 2A da tabela periódica. E bases fracas, as de metais de transição, que nós já tínhamos visto que eram insolúveis, e o hidróxido de amônio.
ok? Que é uma base solúvel, porém fraca. Bom, nós temos aí que o NOx dos nossos metais que estão envolvidos na base, eles podem ser variáveis ou não. Principalmente os elementos representativos, 1A, 2A, 3A, eles têm uma característica de ter um NOx fixo. Então, coluna 1A, a carga é mais 1, o NOx é mais 1. Coluna 2A, mais 2. Alumínio, mais 3. Níquel, cobalto e ferro, pode ser mais 2 ou pode ser mais 3. Ouro, mais 1 ou mais 3. Nós temos aqui outros materiais, platina, titânio, cobre, mercúrio, que tem NOx variados também. Zinco e cádmio, NOx fixo. Prata, NOx fixo. NH3, NH4+, que é o amônio. Esse aqui, ó, é o íon amônio, ok? Que vai dar origem àquela base fraca, porém solúvel, que eu falei pra vocês. E o que a gente tem que pensar aqui? Bom, imagine só que eu tenho vamos pensar, pode ser um níquel, vamos pegar um níquel aqui. Se eu tenho o níquel formando essa base aqui, ó, qual que é o NOx do níquel nessa base? Eu não falei pra vocês que OH sempre é menos? Então, isso significa que esse grupo aqui, ó, é menos 2, porque eu tenho 2 OH. Então, o níquel aqui tem que ser o quê? Mais 2. Agora, eu também posso ter um composto assim, ó. Então, qual que é o NOx do níquel aqui? Mais 3, porque mais 3 menos 3, 0. Mais 2 menos 2, 0. Então, esses compostos com NOx variados, eles podem se combinar com números diferentes de hidroxilas para formar bases, certo? Nesse caso, uma dibase, nesse caso, uma tribase. Bárbara, preciso decorar os números de oxidação? Claro que não. O que você precisa ter é noção de que se eu tenho NiOH2, o meu níquel é 2+. Por que ele tem que ser mais? Porque metal tem que ser positivo. Metal não assume carga negativa. Então percebam como boa parte das coisas que nós estamos trabalhando estão linkadas com conceitos que nós já vimos antes. E a nomenclatura da base, ela varia para quando eu tenho um material com NOx fixo ou com NOx variado. Ela é baseada em colocar a palavra hidróxido, lembrando, fazendo aí uma referência ao OH-, que é a hidroxila. Então eu tenho hidróxido de e o nome do metal. Hidróxido de sódio, hidróxido de amônio. Esse é o caso onde eu não tenho um metal, mas eu tenho um cátion do mesmo jeito, porque o NH4, ele tem uma carguinha mais 1. Aqui, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, hidróxido de bário. Metais da 1A, 2A, 3A nós temos o alumínio e nós temos o amônio, que não é um metal, mas que também tem NOx fixo. Agora, quando nós temos um NOx variável, aí normalmente é utilizada a representação do NOx em algarismo romano. Então eu uso hidróxido de ferro 3 para mostrar que o ferro aqui tem NOx 3+. Hidróxido de ferro 2 para mostrar que o NOx do ferro aqui é mais 2. Certo? E também tem a relação de nomenclatura. Quando eu tenho NOx diferentes, normalmente no caso dos metais apenas 2, maior NOx eu uso ICO, menor NOx eu uso OSO. Então aqui eu utilizaria hidróxido férrico para o maior NOx e aqui hidróxido ferroso. Então quando a gente utiliza aquele nome sulfato ferroso, significa que eu estou usando o quê? Eu estou usando o sulfato do ferro com o menor NOx, que é o ferro 2, certo?
Agora nós vamos falar de algumas bases importantes, a começar da mais importante delas, que é a soda cáustica, conhecida, né, comercialmente como soda cáustica, mas o nome mesmo químico é o hidróxido de sódio, NaOH. E esse hidróxido de sódio, ele é uma base forte. Por quê? Porque o meu metal é da 1A da tabela periódica, certo? Ela é utilizada na fabricação de sabão, na fabricação de glicerina, é usada também na limpeza pesada, na indústria petroquímica e é um sólido branco altamente higroscópico. O que é um material higroscópico? É um material que tem capacidade de absorver água do ambiente. Então, higroscópico é um material que absorve a umidade. Tem alguns materiais que eles têm esse efeito. Por exemplo, vocês já ouviram falar que se cai água dentro do seu celular, você pode colocar ele dentro de uma vasilha com arroz e tampar. Por que eles falam isso? Porque o arroz ele tem características higroscópicas, então ele remove parte da umidade presente naquele meio. É por isso também que a gente tem mania de colocar, não sei se vocês têm, mas na minha casa a gente tem, colocar um pouquinho, alguns grãozinhos de arroz no saleiro. Por quê? O sal, ele também absorve umidade. Só que se o meu sal absorver umidade, ele vai formar grumes e eu não vou conseguir utilizar o saleiro. Eu não vou conseguir colocar uma pequena quantidade de sal. Então a gente adiciona no saleiro de mesa alguns grãozinhos de arroz. Para quê? Para na hora de absorver essa umidade, o arroz absorva e não deixe o meu sal empelotar, vamos dizer assim. Então, quando o hidróxido de sódio ele faz essa absorção, né, da água, ele se torna um líquido incolor. Ele tem uma impressão, né, de derretimento. Parece que o meu sólido branco derreteu, mas na verdade ele não derreteu. Ele absorveu muita umidade do ambiente. Um outro material muito utilizado é o hidróxido de amônio, por isso que nós já falamos dele. Ele é produzido, né, a partir da reação da amônia com a água e ele produz um cheirinho desagradável, típico de compostos derivados de amônia. Ele é muito comum em alguns produtos de limpeza. Quando você vai usar um Ajax ou um limpa-vidro e você nota aquele cheiro de amônia, aquele cheiro de nitrogênio, né, de amoníaco, é porque eu tenho aí hidróxido de amônio na sua composição. Outra base importante é o hidróxido de cálcio, que é conhecido como cal hidratado, que é um sólido branco utilizado aí na preparação de argamassa para pintura, porque ele é pouco solúvel em água. E por que ele é pouco solúvel em água? Porque o cálcio está localizado na 2A da tabela. Então eu tenho um metal alcalino terroso que produz aí uma baixa solubilidade em água. Ele também é utilizado para reduzir a acidez do solo. Eu falei para vocês que o ácido e a base são opostos? Então, se eu tenho um solo muito ácido, eu coloco uma base para neutralizar, certo? O hidróxido de magnésio, ele também é pouco solúvel, porque o magnésio está na 2A da tabela periódica, também é um metal alcalino terroso, e ele é conhecido popularmente como leite de magnésia, que era utilizado, hoje é menos, utilizado como antiácido estomacal. Lembra que eu falei para vocês que lá no nosso suco gástrico a gente tem HCl, que é o ácido clorídrico? Então, quando eu tenho um desconforto estomacal, eu tomo um antiácido. O meu objetivo é o quê? Combater o ácido que está em excesso no meu estômago. Então eu utilizo uma base. Ele também é muito utilizado por manifestantes que querem minimizar os efeitos do spray de pimenta. O spray de pimenta, ele tem uma característica ácida que, quando em contato com a mucosa dos nossos olhos, provoca ardência, irritação, os nossos olhos ficam lacrimejando. E aí, para neutralizar essa característica ácida do spray de pimenta, os manifestantes compram leite de magnésia, passam nos olhos
para diminuir os efeitos colaterais do ácido em contato com a nossa mucosa ocular. Coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né, como o hidróxido de alumínio, que também é usado como antiácido, e algumas atividades de fixação. Então, nós temos aí, primeira atividade, o sabor adstringente. É o que percebemos quando comemos uma banana verde. E qual substância dentre essas todas teria um sabor adstringente também? Pensem aí sobre o que nós conversamos. Bom, a gente sabe que sabor adstringente é uma característica da minha base. E a base tem que ter um metal e OH. Aqui, ó, eu tenho OH, mas eu tenho algum metal aqui? Não. Eu tenho um metal, que é o Na, mas eu tenho OH? Não. Aqui eu tenho um metal e tenho OH, ok? Aqui eu tenho oxigênio e hidrogênio, mas eu tenho o quê? Compostos de carbono. E esses compostos de carbono, eles formam uma cadeia. E eu não tenho nenhum metal, e eu preciso de um metal e OH, então também não pode ser. Aqui eu tenho oxigênio, mas eu não tenho o grupo OH, eu não tenho uma hidroxila, e eu também não tenho o quê? Um metal, então isso aqui também não é pertinente. Então, quem é a minha única base aqui? AlOH. Ou, agora que a gente já sabe definir o nome, hidróxido de alumínio. Aqui eu tenho um ácido, lembra? Hidrogênio e mais alguma coisa. E aqui eu também tenho um ácido, mas é um ácido orgânico, tá? Então, a alternativa correta, letra C, de credo, química é muito bom. Ou não, né, gente? Para muitos de vocês, nem tanto. Coloquei aí para vocês. Próxima atividade, deixa eu apagar isso aqui. Enem de 2015. Coloquei algumas questõezinhas para vocês verem que o objetivo é que seja cobrado de vocês questões mais conceituais, ok? Pensem aí sobre essa questão, dá um pause na tela, lê, marca a sua alternativa para a gente voltar com a resposta. Essa questão, então, fala assim: a soda cáustica pode ser utilizada no desentupimento de encanamentos domésticos e que tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas outras impurezas. Ela é comercializada na forma sólida, mas apresenta um aspecto derretido quando exposta por um certo período. Esse fenômeno de derretimento decorre de quê? Vamos lá, vou começar de baixo para cima para ter um pouquinho mais de graça. A reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. Absorção de gases atmosféricos na superfície do sólido. A adsorção, pessoal, é quando eu tenho ali um material que tem uma porosidade e, por causa dessa porosidade, eu tenho gases que vão ser... não vou dizer capturados, mas é como se eu tivesse um material que tivesse vários buraquinhos. Aí o meu gás, ele consegue preencher os buraquinhos do meu material. Esse é o fenômeno de adsorção, tá? E aí, não é o nosso caso, né? Ainda mais de gases atmosféricos na superfície do sólido. A reação das impurezas do produto com oxigênio, não é uma oxidação que nós estamos falando aqui, fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente. Bom, esse material, para ele ser comercializado na forma sólida, isso já significa que ele não sofre fusão à temperatura ambiente, senão ele não seria comercializado na forma sólida, ele seria comercializado na forma líquida. Então, se ele era um sólido, a fusão dele tem que ser bem maior, né? Ela exige uma temperatura maior do que a temperatura de ambiente, né? Vamos dizer assim, de 25, 30 graus no máximo.
Agora, absorção da umidade presente no ar atmosférico. Perfeito. A gente sabe que tem alguns compostos básicos que são higroscópicos. Então, como consequência disso, é a principal, assim, a soda cáustica já é muito batida, já é muito cobrada, e as características pontuais desse material também. Por isso que eu gosto sempre de trazer para vocês alguns ácidos e bases importantes, porque normalmente o que é cobrado de vocês é essa classificação. Próxima atividade aí. Agora essa atividade já é sobre um ácido de arrênios, mas agora que a gente já sabe o que é um ácido e o que é uma base, fica mais fácil discernir. Pensem aí sobre a questão, por favor. Bom, vamos lá. O ácido, a gente já viu que o ácido tem que ter o quê? H+, e alguma coisa que tenha relação com A metal. Então vamos lá, aqui, eu tenho algum hidrogênio? Não, então esse cara não pode ser um ácido. Aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um metal, que é o potássio, e tenho um grupo OH. Isso tem cara de quê? Isso tem cara de base. Aqui eu tenho um metal com um oxigênio. Não é uma base, mas também não é um ácido. A gente vai ver que isso aqui é um óxido. Oxigênio ligado a qualquer coisa. Então esse aqui também não pode ser. Agora eu tenho hidrogênio ligado a cloro e lítio ligado a hidrogênio. Eu quero um ácido. Eu quero alguém que libere H+. Aqui eu tenho H+, mais Cl-. Por quê? Porque o cloro, ele é um ametal. Ametal gosta de ficar negativo. Por que não poderia ser essa daqui, onde o lítio está em contato com o hidrogênio? Porque o lítio, pessoal, ele é um metal. E metal gosta de ficar como? Positivo. Essa não é a característica lá das bases? Metal positivo ligado ao H? Então eu tenho um metal que quer ficar positivo, e esse metal positivo ele vai obrigar o hidrogênio a se transformar em quê? Em um ânion. Então aqui eu tenho um hidreto metálico, que eu falei para vocês lá na aula de funções inorgânicas, primeira parte, onde nós falamos sobre os números de oxidação, tá? Então entenda, para que eu tenha um ácido, eu preciso liberar H+. Então eu preciso ter hidrogênio na presença de um ametal, porque o ametal eu tenho certeza que vai querer ficar negativo. Pessoal, com isso a gente expôs aqui na aula de hoje as principais características de uma base: solubilidade, classificação, nomenclatura. Espero que tenha ficado claro aí para vocês esses conceitos. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho das reações de neutralização e também vamos falar dos indicadores ácido-base. Perfeito? Pessoal, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham compreendido os assuntos que foram abordados e bora para a nossa aula número 4. Aguardo vocês, bons estudos, e qualquer dúvida eu estou à disposição.